Oi, humanidade, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nova temporada do podcast da Historiadora Radical. Vocês lembram que lá atrás, eu acho que maio, junho, no Instagram da Historiadora Radical, eu falei que ia falar de turismo? Eu estava estudando a questão de turismo, de ocupação da cidade, acabei encontrando um livro aqui, folheei, fui lendo e falei, olha que legal, dá para eu falar, né, sobre esse assunto com as minhas seguidoras, com as minhas alunas. Só que eu, sendo eu, comecei a me aprofundar mais no assunto. E nesses últimos meses nasceu aí, né, uma grande discussão sobre periferia, território, justamente por conta desses festivais, dessas premiações, né? E aí eu fui lá e pausei essa pesquisa na divulgação, né? Falei, não vou divulgar, vou fazer melhor. A última temporada do meu podcast, eu quero falar sobre algo muito importante que vocês já viram no título, que é a formação da favela. Você está ouvindo o podcast da Historiadora Radical, um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Bom, como que vai ser essa temporada? A gente vai passar por algumas mudanças. Primeiro, quero agradecer todo mundo que me apoia no apoia.se/historiadora radical e também como assinante lá no meu canal. Toda vez que eu lançar podcast, vai ter textos autorais, tanto no Apoia-se quanto lá no Instagram, onde eu vou aprofundar alguns pontos, né? Sim, o meu podcast, né, como vocês estão dizendo, parece uma aula, lá vai ter os textos, né, que eu quero explicar melhor alguns pontos que eu acho que devam ser escritos, né, que eu acho que deve ser registrado de uma outra forma de comunicação. Lembrando que esse podcast, ele é quinzenal, né, gente? Então, toda quarta-feira sai episódio novo, pelo menos essa é a proposta. É um projeto 100% independente, 100% livre, 100% autônomo, apoiado 100%, né, por mulheres. Eu sou a Gida Foco, que faz o podcast, né, e temos a Natália Cruz, né, que é @ruído de sala, que faz a masterização e a edição do meu podcast. Cada temporada nós temos, né, 4 episódios, então a gente tá no primeiro. Muito obrigada por você que acompanha o meu trabalho há anos e muito obrigada, né, por você que tá dando a oportunidade de conhecer o meu trabalho agora, né? Eu gosto muito de podcast, então acho muito legal fazer podcast para vocês e mostrar aqui as minhas pesquisas num outro formato de comunicação, além dos meus Instagrams e os outros projetos, né, que rolam por aí a mundo. Antes de começar as críticas e a aprofundar certamente nessa pesquisa, eu quero fazer uma linha do tempo com vocês. Então, se vocês gostam de estudar através de podcast, pega papel e caneta, mas eu quero passar uma linha do tempo com vocês, tá? Que é muito importante pra gente entender algumas coisas que eu vou falar durante essa temporada. Né? Primeiro, eu quero mostrar a formação da favela no Brasil através de uma linha do tempo. Tá? Através de acontecimentos que eu considero importante vocês saberem. Então, no século XVI, no século XVIII, a gente vai ter uma colonização, né, que está trabalhando a lógica da expulsão da metrópole. Quem é a metrópole? É Portugal. Né? Então a gente vai ter Portugal expulsando alguns grupos, né, deste lugar de Portugal e automaticamente organizando para que eles venham para o Brasil. Né? Quem são essas pessoas, né? Que Portugal está mandando para o Brasil de forma obrigatória, de uma forma expulsa? São as pessoas que são consideradas degredadas, né? Que são pobres, né? São os ciganos, os cristãos novos, né? Então, a lógica colonial, né? Ela começa a reproduzir o que já acontecia na Europa pós-reconquista, né? Que é basicamente quem não cabe no centro vai ser empurrado para a margem, né? E por isso, nesse momento, surgem, né, os primeiros mocambos urbanos, né? Que são áreas improvisadas de moradia, né? De pessoas pobres e também de africanos libertos e mestiços. Lembrando que essa expulsão que acontece no território português não é maior do que os números de pessoas que vieram para cá obrigadas, né, de forma escravizadas, né, os africanos e também no território aqui brasileiro enquanto os indígenas, tá? Isso é ali, principalmente do século XVI ao século XVIII. No século XIX, né, a gente vai ter o crescimento desordenado,
né, que basicamente quando Rio de Janeiro vira capital e atrai multidões de pobres que acreditam que ali vai ter uma maior oportunidade, e aí que vai surgir cortiço, o famoso cabeça de porco, né? A gente tem até a Luísa de Azevedo, que tem aquele livro O Cortiço, né? E lá a gente vai ter várias dessas figuras. Recomendo muito vocês lerem literatura brasileira, tá? Porque a literatura brasileira, ela trabalha muito o nosso imaginário, né? De entender como que se dava essa logística, né? No Brasil, principalmente deste período, tá? E aí a gente vai também ter os morros, né, e essas encostas, né, ali próximo à urbanidade, focando aqui mais no Rio de Janeiro, né, na capital da época, começa a ser ocupado não porque as pessoas que ali estavam vivendo queriam, mas por conta de falta de alternativa, tá? Só que neste momento, né, no século XIX, não existe ainda a ideia de que morro é favela. Morro é morro, tá, gente? Chamavam-se de morro e davam-se nome para esses morros, né? Morro X, Morro Y. A gente vai falar disso melhor mais para frente. Então fiquem aqui. Em 1888, o que a gente tem? A gente tem a abolição, né? E essa abolição, ela vem, né, sem nenhuma reparação, sem nenhuma reforma, né? Os donos de terras continuam sendo donos de terra. Quem foi escravizado continua marcado pelo resto da sua vida, inclusive seus descendentes, a sua linhagem, né? Então, por exemplo, os negros que são libertos, né, eles são expulsos desses cortiços que estavam ocupando a urbanidade por políticas de higienização, acabam também não recebendo terra, não tem uma oportunidade de emprego, não tem nem moradia, né? Então a gente começa a ocupação muito mais intensa, né, dos morros e das periferias. Esses cortiços, eles ficavam, né, não nos morros, mas no centro urbano. Se a gente for andar, né, por aí em centros históricos, a gente vai ver que tem lugares que parecem cortiços, né, que lembram algumas imagens desse período do século XIX, né? Então, era muito comum disso acontecer. Só que esses lugares acabam sendo desocupados, né? As pessoas que viviam ali são expulsas por conta dessa política de higienização. Bom, continuando a nossa linha do tempo. Em 1896 até 1897, a gente tem algo muito importante, que é a Guerra dos Canudos, né? E esse momento é muito simbólico, porque acontece ali no sertão da Bahia, onde, né, os soldados enfrentam o Arraial de Canudos, e a região, ela tinha uma planta, né, muito conhecida, era infestada dessa planta, que era a favela, ou conhecido como faveleira. E nisso, quando essas pessoas, né, são do Rio de Janeiro, né, muitos, e eles vão para essa guerra na Bahia, e muitas pessoas baianas também, né, estão ali guerreando, enfim, tem aquela planta que é muito simbólica, eles estavam vivendo ali em situações insalubres, desumanas, óbvio. Quando eles estavam ocupando, se chamava Morro de Favela, né, o Morro da Favela por conta dessa planta. Quando eles voltam para o Rio, né, falam que estão ocupando o lugar. Então, é a primeira vez, né, que a gente vai ter esse nome. Com a chegada deles, né, no Rio de Janeiro. Que essa chegada, ela não é uma coisa linear, né? Eles começam a chegar em 1897 e vão até 1900, né, saindo desse lugar, né, esses ex-soldados que saem da Guerra de Canudos sem nenhuma forma de pagamento. Eles protestaram para receber seu pagamento do Estado, mas não receberam. Então eles retornam ao Rio sem nenhum pagamento, e o exército, né, manda eles esperarem em barracos improvisados, né, num morro que tinha próximo ao porto, né? Então eles acamparam ali e fizeram com que nascera o Morro da Favela, né? Que hoje é o atual Morro da Providência, né? Então, é o primeiro morro a ser chamado de favela na história do Brasil. Mas, gente, lembrando algo muito importante, não é o primeiro lugar, tá? O primeiro morro ocupado, mas é o primeiro morro que passa a ter esse nome. Por isso que eu acho muito importante vocês prestarem atenção, tá? Nessa linha histórica. Bom, aí a partir de 1900, né, até 1920, se a gente for parar para pensar, não faz tanto tempo assim historicamente, né, a gente tem a palavra favela se espalhando. A imprensa, né,
da época começa a usar esse termo para se referir às ocupações pobres, e a favela vira uma categoria social, como sinônimo de pobreza racializada, etnizada. E, obviamente, mais negros, né, ali com a libertação e etc e tal, vai sendo expulso do centro e da zona portuária que ocupavam esses morros próximos. Em 1930 a 1960, a gente tem o êxodo rural e a expansão das favelas, que é o quê, gente? Aí vai ter toda aquela historinha de modernidade, etc e tal, bibi, bobobó. A gente vai ter as migrações massivas do Nordeste para o Sudeste, né? Por quê? A gente já falou disso na temporada anterior, que é a crise da seca, a mecanização, né, dos locais, o colonialismo, né, a desigualdade agrária. Por isso que eu queria falar disso com calma, porque vocês precisam entender como que tudo isso se dá. Então, na temporada anterior, a gente falou sobre alimentação, então a gente falou sobre a crise da seca, sobre a desigualdade agrária, acesso à terra, etc. Então, a gente chega nesse episódio com vocês já entendendo, né, os porquês, os pingos nos is aí, tá bom? Essa população que chega, né, o Rio ao São Paulo, estão extremamente, né, sem políticas públicas de habitação. São pessoas que vão sim atrás desses cortiços de moradia barata, de moradia coletiva, de ocupação. E o que o Estado começa a fazer? Começa a ver a favela como problema, e não só como uma consequência de suas próprias políticas, né, que já começa desde lá de Portugal. Em 1960 a 1980, a gente tem as remoções e a periferização. Os governos estão aí tentando apagar as favelas, então a gente vai ter remoção, demolição, transferência muito, mas muito forçada, né, para conjuntos que são mais longe do centro, e a favela começa a se expandir ainda mais para as zonas de encosta, né, para as várzeas e para áreas de risco. Em 1980, né, até os anos 2000, a gente tem de fato, né, a fixação do neoliberalismo, do crime organizado e do abandono. São coisas que crescem junto. Você não consegue entender o crime organizado se você não consegue entender a história do Brasil e a história do capitalismo, né? Principalmente nessa fase neoliberal, tá bom? Falando aqui pra vocês, né? A gente vai ter uma crise econômica gigante, né? Mais uma militarização da segurança pública. Além disso, nessa época de 1980 aos anos 2000, a gente vai ter, né, o surgimento de facções armadas a partir da falência do sistema prisional. Isso daqui eu vou falar pra vocês nas próximas temporadas sobre o sistema prisional brasileiro, tá bom? E aí, a partir desse momento, né, a favela começa a ser tratada como território 100% inimigo. Atualmente, né, a gente tem de 2000 a 2020, a gente vai ter pacificação, gentrificação e marketing urbano, né, que é políticas de UPPs, né, que vão tentar só controlar, mas não resolve. A desigualdade vai seguir estrutural, mas ninguém vai falar disso, vai falar que é sobre segurança. E aqui eu tenho um ponto muito importante, né, que eu quero chamar a atenção das pessoas que são de esquerda. A gente critica muito a polícia, tem toda a razão de criticar a polícia, mas qual é a outra alternativa de segurança estrutural que nós damos? Ah, pegar em armas. Será? A gente vai discutir isso nessa temporada, tá bom? E com isso também, nesse período, né, a gente vai ter algumas favelas que vai virar produto turístico, né? E eu vou falar disso no final desse episódio. Então, tem favelas que se tornam produto turístico, enquanto outras estão sitiadas pela polícia, né? Cercada pela polícia com essas políticas de pacificação. E aí, a partir, né, dos 2016, 2000, atualmente, né, mais ou menos, a gente vai ter várias políticas, né, muitas pessoas entrando nas faculdades por conta de cotas. A gente vai ter a favela como centro de resistência e produção cultural. Então, a gente tá vivendo esse comecinho, né, de produção cultural vindo das periferias, vindo da favela. Antes não tinha isso. Então, é uma produção intelectual, uma produção artística, né, políticas das favelas que ganham projeção. E, óbvio, debate sobre reparação racial, urbanização, né, e direito à cidade. A gente fala muito de ocupação, né? Então eu peguei muito o comecinho disso, né? Porque em 2015 a gente teve muitas escolas sendo ocupadas. Então é muito interessante a gente pensar nisso. Então a favela, ela começa a partir daí ser reconhecida, né, não só como consequência de uma exclusão, mas como um lugar de produção de cultura, de política e de identidade. Então, pra gente resumir essa linha do tempo, eu quero que vocês
vocês pensem nessa favela, né, que ela não nasce dessa pobreza, mas nasce da expulsão, desse plano que o Estado tem, né, de afastar as pessoas e colocarem as pessoas em morros, né, extremamente apartados e desestruturalizados. Então, é tudo um processo que vem a partir do século XVI. Então, a favela, ela é filha direta da colonização, da escravidão, da abolição sem nenhuma reparação, né, e do êxodo rural também. Mas não existe favela no Nordeste? Existe, tá? Mas o nome, a forma urbana, né, e a história são bem diferentes do modelo que a gente tem no Sudeste, né? Principalmente no modelo carioca, né, que vira referência nacional, e vamos falar disso também. E é muito importante a gente entender isso, né, que a favela, ele é um produto do Sudeste industrializado, mas que a pobreza urbana no Nordeste, ela é muito mais antiga e tem outras formas, né? Porque, por exemplo, as favelas no Nordeste não nascem com esse nome, né? Do Morro da Providência, mais os Soldados de Canudos e etc. Mas no Nordeste, né, a gente tinha mocambos, a gente tinha palícidas, né? A gente tinha bairros de lama, prédios caídos, ocupação de beira de rio. A gente tinha as casas que eram feitas de taipas, né? Que vivia ali mais na zona rural, misturada com urbanidade. A gente tinha, né, os aglomerados, né? Hoje o IBGE chama isso de aglomerados subnormais. Ou seja, a pobreza urbana, ela existia, mas a palavra favela não. Só ali depois de 1920 até os anos 70 que vai, de fato, né, se enraizando essa palavra. E aí, a gente pode, né, pegar vários e vários exemplos de nomes de favelas que existem no Brasil, mas eu vou falar disso futuramente, tá? Minha pesquisa, gente, sobre esse podcast tá gigante, 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 gigante mesmo sobre essa temporada, tá? Porque é algo que eu tô pesquisando há muito, muito, muito tempo. E aí, como que a gente vai começar, né? Porque eu já dei uma introdução aí, comecei com uma linha do tempo, falei sobre a expulsão, falei sobre tudo, e eu quero começar sobre essa Europa, né, que expulsava os indesejados, né? Essa Europa que, de alguma forma, ela vem mostrar pra gente que, olha, tá tudo bem o Brasil ser isso daí, tá tudo ótimo. E aí todo mundo pensa que a favela nasce no morro, né? Mas a favela não nasce no morro, a favela nasce da expulsão, gente. Antes de existir a palavra favela, já existia a pobreza, né? O que muda não é o corpo pobre, né? É o nome que o Estado dá pra ele, entende? Então, assim, a todo momento o Estado está dizendo o que nós somos. E é muito interessante pensar que favelado foi uma palavra que os soldados que vieram do Canudos, né, deram a si mesmo. E que o Estado começou a entender que a ideia de favelado era uma forma de mostrar que era ruim ser favelado. Por quê? Porque era uma palavra que o Estado não estava dando. Não foi o Estado que nomeou, né? Foram as pessoas que de fato estavam ocupando aquele território, que estavam se formando ali naquela urbanidade. Então, a favela, né, ela é um fenômeno urbano e começa sim na Europa e atravessa sim a colonização e explode, né, no Rio de Janeiro, porque a gente vai ter o Rio de Janeiro como capital. Essa lógica toda, né, estatal, ela é para expulsar, ela é para punir, ela é para afastar, ela é para segregar, é para quem o Estado considera indesejado, né? E essa lógica vai atingir os mouros. Quem são os mouros? São os muçulmanos que vêm do norte da África e vai ali para a Europa, né? Basicamente é isso. Vai atingir judeus pobres, vai atingir ciganos, pobres urbanos, pessoas que não têm linhagem, trabalhadores que não têm ali um mestre, que não tem um dono, né? E os condenados por pequenos crimes, né? Que isso também é uma grande discussão que nós temos na história. Quando o Portugal, ela conquista territórios ultramarinos, né, incluindo o Brasil, conquista é muito foda, né, invade território, essa lógica vira política colonial, né? O que não serve pra metrópole, que é Portugal, a gente manda pra lá, né? Então vai chegando uma galera muito excluída de Portugal. Muito pobrezona. Ah, mas eu sou descendente de Portugal. Ah, legal. Se hoje você olha para a Europa e você fala, nossa, a Europa é tão incrível, né? A Europa é impressionante a segurança. É porque a Europa forçou a ser assim. Não é porque é natural. É porque ela tá montando esse cenário de segurança, de limpeza, de higienização em cima de um monte de coisa desonesta. Portugal odeia brasileiros porque eles entendem que nós não devemos ocupar ali e você continua indo para Portugal achando que é uma reparação histórica. Ah, mas Portugal é mais seguro. Sim, porque eles destruíram aqui para lá ser mais seguro.
Então, a cidade brasileira, ela nasce como uma ideia de que o centro é para poucos, que é aquelas pessoas que vão estar nos negócios, e todos os outros vão ser empurrados para a margem. Então, essa é a primeira semente que vai ali da favela, que é a lógica, né, desse abandono. Portugal não queria assumir que existia isso. Então, o Brasil, antes dele ser o que é hoje, né, ele vai ter toda essa formação. Então, no século XVIII ao século XIX, a gente vai ter os cortiços hiperlotados, né, os barracões, as moradias pobres, as palafitas. A gente vai ter também, né, o Rio de Janeiro, que tem tudo isso, mas também era a capital do Império. E na época tinha mais de 20 morros com população pobre, antes da ideia de favela. O abandono já estava ali. Então a gente precisa entender como se dá essas relações, né, na urbanidade. E por isso que a gente fala que a racialização da pobreza urbana é culpa da colonização, que muitas pessoas não entendem. Ah, por que na favela tem mais preto? Então, é sério que vocês vão fazer essa pergunta depois de tudo isso? Esses pretos, geralmente pessoas mestiças, não tinham acesso à terra. Não porque eles não queriam, mas porque não tinha como ter. Então, é muito interessante a gente perceber tudo isso, né? De como isso se dá, né? De como isso faz com que a gente acabe idealizando o sonho europeu sem a gente nem imaginar do porquê aqui é assim. É muito importante a gente saber sobre a história do Brasil. Muito, muito, muito importante. E sim, gente, isso é uma estratégia de controle e exploração. Desde o período colonial, né, pós-abolição, funciona assim, né? Expulsa do centro quem não faz parte da elite, né? Então, negros libertos, imigrantes, trabalhadores informais, soldados sem terras, né? Todos eles são empurrados para o morro, né? Para ser excluído, para não ser visto. O que acontece quando a gente faz isso? Mantém, né, essa população perto o suficiente para que a gente possa ter eles como trabalhadores de mão barata, né? Porque a elite expulsa eles desses territórios porque eles não querem ver eles ali, ocupando o mesmo lugar que eles. Mas a elite precisa deles para ser mão de obra barata, né? Precisa deles para construir essas obras urbanas, né? Precisa das domésticas, precisa dos carregadores, precisa de vários profissionais de diversos serviços. Só que eu não quero conviver com eles no centro, então eles vão para as periferias, eles vão para as favelas. Então é um modelo de organização urbana extremamente racial e classista. Não existe racismo sem luta de classes, sem a questão classista. Por quê? Esse é um modelo que vai misturar higienismo, que vai misturar racismo científico, que vai controlar massas, que vai propor o medo, né, nessas pessoas. E assim, o projeto urbano vai se tornar excludente. E a partir da Constituição ali de 1888, isso vai se tornando mais evidente. E o Rio de Janeiro, ele é um exemplo perfeito disso, né? Porque no século XX, o Rio, ele passa a se modernizar ali a partir do centro, né? Eles começam a derrubar os cortiços, onde viviam os escravizados. Eles começam a expulsar famílias inteiras são perseguidas das zonas centrais. Eles demoliram o Cabeça de Porco. O que é o Cabeça de Porco? É o maior cortiço do Rio de Janeiro. Iniciaram as práticas de bota abaixo. E para onde essas pessoas foram? Né, elas foram pro Morro da Providência, né, elas foram pro Morro da Conceição, Morro da Mangueira, Mangue do Saco. E isso não foi um acidente, isso é um projeto de cidade. Então, por que tudo isso é uma questão de lógica? Pensa assim, e é uma questão de lógica econômica, né? Porque sem terra, sem moradia, vivendo em áreas consideradas ilegais, essas populações eram obrigadas a aceitar qualquer trabalho. Então, a favela, vocês precisam olhar para a favela e entender como uma reserva permanente de trabalhadores pobres. Então, limpar o centro significa fazer com que ele pareça europeu e civilizado, e significa que, se ele é civilizado, que não tem pobre em vista. A figura do pobre no centro que é o problema. E se eu concentro uma quantidade de inimigos, né, porque eles consideram pobres inimigos, num lugar só, fica muito mais fácil de eu vigiar e o quê? E punir. Então, essa divisão espacial, ela é muito simbólica, porque o centro é a cidade legítima e a favela, né, é uma cidade tolerada. Olha, eu preciso deles porque eles
eles têm que trabalhar pra mim. E essa lógica, ela vive no Império, ela vive na República Velha, ela vai viver na República Nova, ela vai viver no Getúlio Vargas, ela vai viver na ditadura, ela vem hoje com o neoliberalismo. Então, essas pessoas não foram mandadas pra favela por escolha. Elas foram expulsadas por conta da expulsão. Elas foram vítimas de uma violência urbana, de um projeto político muito bem pensado. Muito bem pensado. Então, quando a gente, né, fala de metrópole, a gente tem que entender que essa metrópole estava empurrando todas essas pessoas para cá. Era política urbana. Quando a gente olha para a favela, a gente está olhando para a história do Brasil. E como uma solução para os ricos, não dos pobres. E é muito importante a gente entender isso. Muito importante. Né? Porque a abolição de 1888, né, que liberta mais ou menos 700 mil pessoas de acordo com o documento, mas assim, eram pessoas que não tinham terra, que não tinham salário, que não tinha nenhuma política para proteger elas, que não tinha casa. Então assim, gente, esse abandono não é um acidente, não. Não é um acidente, a gente já falou disso aqui. As pessoas vão querer sobreviver de algum jeito. Então elas vão para esses lugares, né? Elas vão para esses lugares. O Rio de Janeiro é muito importante aqui porque ele é a primeira capital, né? Assim que vai ser urbanizada pro Brasil, etc e tal. O Rio é onde vai se concentrar muito poder político, né? E muito o ideal da modernização ali do século XX. Então vai começar a nascer no Rio essa cidade excludente mesmo. Esse bota abaixo que eu falei, né, é o higienismo como política. Eu não sei se vocês sabem, mas existiu um prefeito no Rio de Janeiro, o Pereira de Passos, né, ou Pereira de Passos, eu acho. Ele foi ali prefeito do Rio e ele tinha uma missão que era europeizar o Rio. Europeizar, não sei como é que fala, tá? E pra isso, essa política desse prefeitinho aí, ele começou a demolir cortiços a rodo, ele desalojou milhares de famílias, ele expulsou um monte de pobre, e foi no mandato dele, né, que a gente conseguiu, né, destruir o Cabeça de Porco, que era o maior cortiço da época. E, gente, isso não tem nada a ver com urbanismo, um projeto urbanístico. Isso tem a ver com higienismo racial, né, com higienismo totalmente de luta de classe. E essas pessoas vão para esses lugares. Ponto, acabou, tá? E não é só negra, toda essa galera. Então a favela é um lugar de pobres antes de ter essa questão étnica. É muito importante a gente lembrar. E é muito louca essa lógica, né? Porque os de cima, quem tá no topo dessa pirâmide, vai morar embaixo, perto da praia, perto do centro urbano, perto do asfalto. E os de baixo vão ficar no alto, em lugares extremamente sem condições nenhuma de moradia. Então, a gente tem esses objetivos, né, que eu falei aqui, que é forçar a mão barata, limpar o centro para a elite, porque a elite não quer um cortiço. Naquele lugar do cortiço pode ser um café. Naquele lugar, daquele prédiozinho ali onde eles se encontram, pode ser o quê? Pode ser um teatro para eu visitar. Então, a elite ali para o centro para uma visão burguesa de modernidade. Porque a pobreza ela é vista por essa elite que está vindo para o Brasil como uma forma vergonhosa. Ah, Gi, mas tem português, né, nos morros? Esses portugueses pobres, criminosos, né, que a metrópole entendia. Onde eles estão? É importante a gente entender isso. E aí, é um outro recorte muito importante que a gente tem que fazer. Por exemplo, então a favela ela é um lugar de pessoas de cor, então não tem branco pobre que mora na favela? Basta você olhar a favela que você vai ver que sim. Só que é uma parte muito apagada da história social brasileira. Por quê? Essa resposta, ela não é simples, tá? E ela não é simples porque não cabe no imaginário atual da favela, que é igual ao lugar de pessoas negras. A composição racial das primeiras favelas era muito mais misturada. E vocês devem falar, de acordo com a linha do tempo que eu passei pra vocês, com certeza é mais misturada, né? Mas não porque havia uma igualdade, mas porque havia ali, né, uma própria formação de um rio e de outras cidades, né, que era uma disputa entre pobreza branca imigrante, pobreza negra pós-abolição e o Estado que organizava esse espaço urbano. Mas a gente pode ir por partes para vocês entenderem isso, e esse episódio vai ficar longo, hein? A abolição, né, ela não garante terra, isso vocês entenderam. Então, o que acontece? De 1888, quem tinha poder de expulsar, expulsou.
Então, o fim da escravidão, ela cria uma massa de mulheres e de homens, né, negros, sem renda, sem moradia, sem acesso ao mercado de trabalho formal. E lembrando que hoje, até hoje, as pessoas negras têm muita dificuldade de ter trabalho formal. E logo, esse lugar de trabalho formal foi ocupado por quem? Por imigrantes europeus que tinham outra realidade diferente dessas pessoas que eram escravizadas. Então, sim, a Europa não queria esses imigrantes lá, né? As pessoas que estão imigrantes aqui, lá. Só que eles eram o quê? Brancos. Então, por lei, né, eles acabavam ocupando esse espaço. Então, ao mesmo tempo, né, muitos portugueses pobres chegam ao Rio de Janeiro já ocupando essas áreas de comércio, de cortiços, né, e pequenas atividades urbanas, e a presença deles, tá, gente, era enorme, né? Em 1890, mais ou menos 20% da população carioca era portuguesa. Mas eles também moravam em cortiços cômodos, né, nos becos, em áreas insalubres. Mas aí, Gi, então por que a memória, né, sobre esses brancos pobres que estão nessas áreas, enfim, no morro, em cortiço, some? Porque a narrativa, né, racial brasileira, ela valoriza o branqueamento. Mesmo na pobreza. E porque, com o tempo, esses brancos, eles acabam tendo a mobilidade ascendente, né, que retira ele desse estigma de território do atraso. Então, sim, as primeiras favelas tinham pessoas brancas portuguesas. No Morro da Providência, né, a gente tinha muitas pessoas que eram brancas e portuguesas. Não só, né, brancas portuguesas, mas brancos brasileiros pobres. Mas é isso que acontece, né? A gente tem esse imaginário, né, ligando a favela com a figura da pessoa negra, né? Porque o racismo brasileiro, né, se escreve dessa forma. E porque essas pessoas brancas, elas acabam tendo maior mobilidade, né, em relação às pessoas negras, né? E aí a gente também vai ter a ideia da democracia racial, né, em que toda a sociedade racista, né, tem uma operação de esquecimento, que é apaga a pobreza branca, né, para provar que o sistema funciona, apaga a mobilidade de branquitude para provar que é só trabalhar, né, e fixa a negritude na desigualdade para justificar a violência. Então, é muito importante vocês entenderem isso. Muito importante. A gente vai voltar aqui nos próximos episódios, tá? Mas é interessante para a ideia de democracia racial, né? Para a história do Brasil mostrar que a pobreza branca, né? Ela não existe. Aí, viu só? Ele conseguiu se curar na vida, fazer uma vida diferente. É importante a gente entender isso. Lembrando a vocês de uma coisa, as referências, livros, né, que eu estudei, enfim, intelectuais que falam sobre o assunto, eu vou colocar no texto do Apoia-se para o episódio, né, não ficar aí com 2 horas de duração. Ia deixar para esse episódio falar sobre do porquê que o Rio de Janeiro se tornou um lugar pop, né, de como se mostra isso, do porquê que o turismo ali é muito interessante, né, sobre o cinema nacional, que cria esse lugar da favela, né, como um lugar de observação, né. Eu queria falar tudo isso, mas esse episódio vai ficar muito longo, então eu vou deixar pra falar no próximo episódio, e também pontuar algumas coisinhas, né, no nosso material do Apoia-se, do assinante do Instagram. Se você chegou até aqui, é muito importante seu apoio, tá bom? Muito importante para que esse trabalho continue sendo independente, autêntico e livre, né? Basta você ir no apoia.se/Estrutura Radical e a partir de R$ 7,99 você já consegue ter acesso ao material exclusivo, né? Mas não só, consegue manter esse projeto vivo, tá bom? E também, né, nas assinaturas ali do Instagram, que é o mesmo conteúdo, tá bom? Tem 2 formas de você apoiar. Se você quiser apoiar nas 2, tá ótimo. Ah, Gi, não consigo apoiar em nenhuma das 2, quero apoiar direto pra você. Me chama direto na DM da Historiadora Radical que você consegue, né, ali outras formas de apoio, além de você participar do curso, da palestra, né, que também isso é uma forma de movimentar o meu trabalho aí, tá bom? Bom, gente, é isso, né? Ficou um episódio longo, mas eu preciso que vocês entendam essa introdução, né, para vocês entenderem, tá bom? Um beijo para vocês e tchau, tchau. Até logo.